Olá, boa noite. Hoje, neste vídeo, especialmente direcionado aos amigos e amigas da Fraternidade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. O tema da nossa conversa é a fé que transporta as montanhas. Pois bem, Jesus, em sua narrativa, afirmou que aquele que tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a este monte, passa-te daqui para lá, e esse monte seria transportado. Pois bem, o que será que Jesus gostaria que nós entendêssemos dessa afirmação? Pois bem, Jesus, ele conversava com as pessoas simples, com os pescadores, os agricultores. E a essas pessoas simples de entendimento, ele utilizava a narrativa de contar histórias do dia a dia das pessoas, com os elementos que pertenciam ao dia a dia das pessoas. Assim ele criava um vínculo, criava uma conexão àqueles seus interlocutores. E hoje, passados mais de 2000 anos, o que será que Jesus espera que nós entendamos dessa fé que transporta as montanhas? Pois bem, em tempos de confinamento, em tempos de coronavírus, em tempo de um flagelo mundial, que é essa pandemia, nós precisamos nos arvorarmos nessa fé robusta, nessa fé que transporta as montanhas, nessa fé que Kardec, orientado pelos Espíritos, identifica como que a fé raciocinada precisa estar frente a frente com a verdade em qualquer época da humanidade. Pois bem, essa fé raciocinada que nos leva ao exercício da reflexão, que nos leva ao dever de consciência, a analisarmos o ambiente que estamos inseridos. Essa fé raciocinada, que tem que descartar o mítico, que tem que descartar as crendices e tem que focar naquilo que é verdade. Kardec utilizava a metodologia da universalidade dos ensinos dos Espíritos. Fazia a mesma pergunta para vários e vários espíritos através de vários e vários médiuns. Sendo assim, ele pegava a uniformidade das informações reveladas pelos espíritos e escrevia as suas conclusões. A fé raciocinada, meus irmãos, é um pouco isso. Nós devemos sair do senso comum, nós devemos sair do achismo e devemos, como espíritas que somos ou que buscamos ser, termos um entendimento criterioso da realidade que nos circunda. O espírita deve, acima de tudo, ser um propagador dos ensinamentos do Espiritismo. Em tempos de coronavírus, é nosso dever termos critério e analisarmos as informações que inundam as timelines das redes sociais, os telejornais, os rádios, enfim. Precisamos apreender que esses flagelos mundiais são cíclicos e Kardec pergunta aos espíritos por que acontecem esses flagelos e os espíritos dizem para adiantar a vossa evolução. Pois bem, esses flagelos que são provações coletivas de toda a humanidade vêm adiantar a nossa evolução. Mas a pergunta principal é o que eu apreendo com essa situação. A nossa sociedade consumista vem ano após ano, década após década,
insuflando em nossas mentes a necessidade de consumir. Mas onde está o contraponto? Se eu preciso consumir para ter conforto, eu não posso consumir apenas procurando a felicidade. Porque a felicidade, segundo Jesus, que ele colocava a felicidade e o reino dos céus no mesmo patamar. A felicidade não se consiste na quantidade de bens materiais que qualquer um de nós possuamos. Pois bem, se a sociedade consumista, materialista, nos leva ao consumo, onde está o contraponto da reflexão, da concentração, da espiritualização da nossa existência? De repente nós viramos seres autômatos, e um mantra de consumir, comprar, mas cadê o contraponto? Eu preciso refletir o que eu estou fazendo aqui, por que estou aqui, para onde que eu vou? O Espiritismo nos explica que Deus é amor, que Deus é onisciente, é onipresente, infinitamente bom e justo. Ora, se Deus é infinitamente bom e justo, Ele não castiga ninguém, Ele não se ofende. O que acontece na nossa existência é que nós, com a nossa mentalidade, com as nossas atitudes, nós vamos atraindo para nós as situações que nós precisamos superar. Nós que atraímos coisas boas ou não. Nós que somos responsáveis pelo nosso destino. Nós que somos os construtores da nossa vida, da nossa existência. E Deus fornece amor, os meios materiais, os meios espirituais, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com as nossas potencialidades. A fé raciocinada não pode dar lugar às crendices sem nenhuma substância, sem nenhum ancoramento na realidade e na verdade. Pois bem, Kardec é um cientista e ele coloca a fé que tem que estar frente a frente com a verdade, com a ciência. Em todas as épocas da humanidade, em mais de 150 anos de Espiritismo, nenhuma vírgula revelada pelos ensinamentos dos Espíritos foi contestada pela ciência. Pelo contrário, a medicina vem preconizar que o passe é fundamental na recuperação dos doentes. A cosmologia, os grandes cosmólogos, os grandes estudantes do universo, vêm preconizar que não há possibilidade do acaso ter gerado essa coisa maravilhosa que é o universo conhecido. Que somente uma inteligência poderia estar por trás dessa construção cósmica que é o universo conhecido. Pois bem, a ciência vem dando sinais nos últimos anos da necessidade da crença em Deus. E nós espíritas precisamos estudar, conhecer essa doutrina maravilhosa, essa filosofia de base científica com efeitos morais, efeitos religiosos, essa doutrina que nos liberta, essa doutrina que nos coloca com autonomia frente à nossa existência, frente à nossa vida. Quero contar aqui uma pequena história. Uma história que remonta da velha China, antiga China, numa pequena aldeia, onde uma noiva chamada Lili, ao se casar e ter que morar na casa da sogra, ficou revoltada com a sogra, porque a sogra era que mandava naquela casa. E ela queria dar fim nessa sogra. Procura então o ancião da aldeia e pede-lhe um poderoso veneno
para colocar fim à vida da sua sogra. Pois bem, o ancião pondera com Lili. Olha, Lili, você não pode dar um veneno, porque se ela falecer, todos irão colocar a culpa em você, dado o antagonismo que você tem para com ela. Mas eu vou lhe dar esta poção e você vai ministrar 2 gotinhas todos os dias no chá da sua sogra. E trate-a com brandura, trate-a com delicadeza, para que assim que acontecer, as pessoas não vão desconfiar de você. Pois bem, Lili pega o frasco, vai até a residência de sua sogra, prepara um chá e vem com um pedido de desculpas, de sinal de que queria ter uma boa convivência com a sogra. E assim, Lili e a sua sogra passam as tardes todos os dias num chá onde conversam a respeito da infância do marido de Lili, a respeito dos problemas de família. E ao longo de 6 meses, que era o prazo dado pelo ancião de que a sogra iria morrer, quando estava quase chegando aos 6 meses, Lili corre até o ancião e pede desesperadamente: ancião, me dê o antídoto, porque eu acabei conhecendo melhor a minha sogra e não quero que ela morra. Ela cuidou bem do meu marido, a educou, criou, e ela tem as suas razões. Eu quero o antídoto. O ancião diz: Lili, não há antídoto. Não tem antídoto. Lili, toda chorosa, diz do seu arrependimento e pede ajuda ao ancião. O ancião diz o seguinte: Lili, não tem antídoto, porque eu não lhe dei veneno algum. Eu lhe dei vitaminas, porque eu sabia o que você precisava era tempo, boa vontade e conversação. Precisamos conversar mais. Nesse tempo de pandemia, em que as crianças estão em casa, em que os familiares estão em casa, aqueles que podem, façamos as nossas conversações. Vamos conversar. Ouvir é mais importante do que falar. Façamos o Evangelho no lar. Vamos ler essas histórias maravilhosas desse grande poeta, desse grande professor, desse grande psicólogo chamado Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, ninguém chegará à felicidade se não seguir os seus mandamentos. E os seus mandamentos é que nós nos coloquemos no lugar do outro. Fé raciocinada é aquela que tem que ser colocada frente a frente com a verdade em qualquer época da humanidade. Pois bem, raciocinemos. Vamos refletir o que essa pandemia tem para nos oferecer, para nos ensinar. O que é que essa pandemia tem para que nós possamos entender por que estamos passando por ela. Fica aqui o chamamento dessa doutrina maravilhosa, o Espiritismo. Um abraço a todos os amigos e amigas do Francisco de Assis. Até mais.